Bem-vindo ao canal Irmãos Cut, o seu corte começa em... Porque você é ingênuo também? Eu acho que agora eu sou menos, mas eu fui muito ingênua. Uma vez eu trabalhava antes de ter você, eu trabalhava numa biblioteca pública. Eu já era formada em psicologia pela USP, mas eu não me achava suficientemente capaz de conseguir um emprego como psicóloga. Naquela época não tinha internet, você tinha que fazer o currículo em papel, sair distribuindo. E apareceu uma oportunidade de eu ir trabalhar numa biblioteca. O que você fazia na biblioteca? Eu era auxiliar de biblioteca. Aí tinha que organizar os livros e tal? Tinha que organizar os livros e atender o público, né? E naquela época tinha a bibliotecária que estava acima de mim e tinha a chefe, né? Que estava acima da Que bibliotecária. estava acima da bibliotecária. E foi uma experiência interessante porque essa chefe, ela ainda não tinha experiência de ser chefe. Entendi. Né? Ela tinha pegado uma chefia pela primeira vez e tudo que a gente fazia, ela dizia assim, mas não era bem isso que eu queria. Aí a gente fazia de outro jeito, mas não era bem isso que eu queria. Mas ela não conseguia falar o que raios ela queria. Ela não conseguia falar o que ela queria. Aí um dia ela fez uma reunião, era uma mesa grande e tinha muito funcionário naquela biblioteca, muito funcionário. Foi na biblioteca de Veleiros, lá na Zona Sul. E ela chamava Maria Rita. Ela chama, né? Deve estar viva. Deve estar viva. Mas ela foi assim, naquele momento, ela reuniu todo mundo e ela perguntou qual era o problema. E eu falei. O problema era ela. Eu falei que o problema é que ela não sabia o que ela queria, né? E ela ficou muito, muito brava comigo, muito brava. E no serviço público, você não é demitido, você é colocado à disposição. E aí eu fui colocada à disposição, fui para uma outra biblioteca, antes passei por uma espécie de coordenadora, e aí ela disse para a coordenadora que ela estava me colocando à disposição porque eu não fazia nada, né? O que não era verdade. Mas eu falei, olha, não é verdade, mas também a minha opinião não importava. Só que eu fui colocada numa outra biblioteca. Depois de um tempo, eu saí, né, da biblioteca, acho que eu montei meu consultório, fui trabalhar com consultório. E foi interessante, porque 2 anos depois, ela me ligou, ela me encontrou no número do consultório e ela me pediu desculpas. Foi na época da Irundina, que a Irundina assumiu o governo. E, naquela época, a Irundina pediu para que as pessoas escolhessem o chefe da biblioteca. Tipo, ela fez uma democracia dentro da biblioteca. Dentro da biblioteca. E eu não estava mais lá, mas provavelmente ela deve ter perdido o cargo. Imagino. Né? E ela me ligou e falou assim, Lívia, você tinha razão. Eu não sabia o que eu queria. Tipo isso, né? E, assim, que ela tinha um problema. Então, eu acho que foi uma ingenuidade minha, porque eu falei realmente o que eu pensava naquela... Né? Falei a minha verdade. E isso fez com que eu fosse colocada para fora daquele serviço. Sim. Né? Mas não era uma mentira que eu tinha falado. Então, eu tive esse reconhecimento... Que é melhor não falar a verdade, às vezes. Não, eu tive o reconhecimento de que eu estava certa. Sim. Né? Mas eu passei por uma situação... Assim, é uma humilhação, né? Você chegar numa coordenação e dizerem que você não faz nada. Né? Não é uma coisa agradável de você passar. Com certeza. Então, acho que a ingenuidade faz parte. A gente vai aprendendo que tem coisas que a gente... Mas é ser ingênuo ou ser correto isso? Eu não sei, tipo... Talvez você pudesse ter falado de uma outra forma. Tudo tem a forma de você falar, né? Bom, isso é verdade. Né? E acho que é uma característica minha, e talvez sua também, né? Não sei... de ter uma comunicação muito direta. Então, a comunicação direta, ela às vezes machuca as pessoas. Sim. E te coloca em situações difíceis.